Fala, meus investidores do meu Brasil, bem-vindos mais uma vez ao canal Kleber Invest. Se você chegou aqui agora pela primeira vez no nosso canal, já faço aquele pedido que costumeiramente tenho feito para todos vocês. Deixa aí o joinha, deixa aí o like, se inscreve no nosso canal, fortalece aí o nosso trabalho, que para você não custa nada, mas para nós aqui do outro lado dessa câmera aqui é muito importante para a gente. E assim o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo, e sempre que nós colocarmos vídeo novo no canal, você vai receber em primeira mão, tá bom? Seja bem-vindo. HSLG11, fundo de logística. Vamos dar uma olhada nesse fundo, vamos entender aqui. Estamos aqui no relatório gerencial dele. Também quero falar sobre alguns números aqui no Status Invest. Lembrando que estou gravando esse vídeo no dia 12, às 20 horas após o fechamento do mercado, perfeito? Valor patrimonial desse fundo R$ 92,37, fechado no dia de hoje. Valor mínimo nas últimas 52 semanas 65, máximo 94. Observe que ele está bem perto do máximo. O dividendo desse fundo R$ 8,92. Quem comprou esse fundo ali, ó, meados de fevereiro, comprou a 60 e pouco, 66, 65 por ali, observe que está com uma valorização de mais de 40%, quase 41%, certo? Olha aqui, o valor patrimonial desse fundo 109,88 e ele está sendo negociado a 102,37, ou seja, ele está com deságio de 17%. P sobre VP dele 0,83. Olha o patrimônio desse fundo, 1 bi, quase 1,400, né? Observe que ele não é um fundo muito grande, né? Ele é um fundo mais mediano, né? Existem alguns maiores do que ele, mas existe muitos menores do que ele, né? Eu sempre peço para o pessoal observar bem esse número aqui, ó. Liquidez diária do fundo. Isso aqui é quanto ele movimenta por dia na bolsa de valores, porque quando você precisar vender ou comprar, é esse número aqui que é muito importante, porque é quantas pessoas têm, quanto o valor, né, de que as pessoas estão movimentando por dia nesse fundo. Então ele movimenta R$ 849.815,74. Lembrando que isso é uma média, tá bom? Número de cotista 40.037 e ele pagou 72 centavos nos últimos mês 12 e mês 1. 72 centavos. Vamos observar aqui que ele mantém aqui, ó, 72, 72, 70, 68, 65. Você vai observar que a previsão dele é entre 65 e 72 para 26. E aí, de acordo com o Status Invest, imóveis industriais e logístico. Perfeito? Vamos aqui ver o relatório gerencial desse fundo HSLG 11. Esse fundo é de janeiro de 26, é o último relatório gerencial dele. Acabou de sair esse fundo. Lembrando que a gestora HSI, gestora de fundos imobiliários, está ali na Juscelino Kubitschek, 1400, São Paulo. Quem conhece ali no Itaim Bibi? Ei, galera de São Paulo, você que é de São Paulo, quem está em São Paulo aí? Objetivo do fundo. Isso aqui é bem interessante você ler, porque isso é o objetivo do fundo, gente. Qual é o objetivo do fundo? Condiz com o seu objetivo? O que você quer? O que você espera do fundo? Leia aqui, ó. O fundo tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital mediante investimento em imóveis ou direitos reais sobre imóveis prontos do segmento logístico, aqui ó, o segmento logístico, através de aquisição para posterior locação, arrendamento, exploração do direito da superfície ou alienação, inclusive de bens e direito a eles relacionados. Perfeito? Início do fundo 2020, então um fundo com 6 anos aí aproximadamente de vida útil. Taxa de administração 0,85 ao ano sobre o valor de mercado do fundo, mais taxa de escrituração. Olha, eu nem gosto muito de falar sobre essas taxas aqui, porque eu sou muito contra muita taxa, né? Se a gente ler aqui, ó, 10% total das cotas do fundo, maior do que 100 cotista, meu Deus do céu. 0% sobre rendimento, 20% sobre ganhos de capital em uma eventual vendas de cotas. Olha os absurdos, né? 20% do que seria o backmark. Olha aí. 15% sobre os rendimentos, 15% sobre os ganhos de capital em eventuais vendas de cotas. Olha, infelizmente todos os fundos têm, e muda de fundo para fundo, né? Mas todos vão cobrar alguma taxa.
E o HSL G11 ele pega pesado nessas taxas, né? O que a gente já viu no status invest, né? Valor de mercado desse fundo, valor patrimonial desse fundo, liquidez média diária nesse fundo. Observe que lá no status invest, ele atualizou, lá está atualizado. Veja que está até um pouquinho maior a movimentação desse fundo aqui, ó. Aqui está 849 mil, já no relatório gerencial está 750. Lembra que eu estou gravando esse vídeo dia 12/2. E esse relatório gerencial ele é de janeiro, então lá no status invest já atualizou alguma coisa. Assim como o número de cotista, né? Aqui está 40.289, aqui no status invest está 40.337, ou seja, aumentou. Alguns cidadãos aí já comprou alguma coisa. Aqui nós temos o desempenho operacional do fundo, do portfólio. É muito importante você ler isso aqui, mas muito importante porque teve reajuste de 3 locatários aqui, ó. Foi reajustado com 3 locatários, tá vendo aqui, ó, Ibratec, Fresenius e SOS Tecnologia. Olha aqui olha aqui, ó, no HSI Log Castelo, responsável por 36,6% da receita da alocação total do ativo e 5,9% da receita total do fundo. Dessa forma, o valor médio de locação por metro quadrado do galpão passou de aproximadamente R$ 25, olha aqui, ó, para R$ 25,40. Então esse foi o reajuste que teve agora no mês de janeiro. E o portfólio como um todo de R$ 26,10 para R$ 26,20, o valor do metro quadrado, perfeito? Então isso é bom para o cotista. Então é importante você ler isso aqui para você saber, tá bom? Aqui nós temos aqui, ó, distribuição de guindaste do fundo, que eu falei para vocês para 26 agora, ó, fica entre 72 e 76 centavos. Eu falei 66, né? Eu acho que eu falei 66, não é 76. 72 e 76 centavos. Isso é o que ele pretende distribuir no primeiro semestre de 26. Ó, primeiro semestre, eu acho que eu falei também para o ano de 26, não, no primeiro semestre de 26. Essas previsões geralmente ela é feita por semestre, tá bom? Então aqui ele vai te explicar. Muito importante você ler. Agora essa parte aqui, ó, dos resultados dele aqui, eu sempre falo pro pessoal, gente, todos os vídeos meus, se você chegou até essa parte aqui, você vai ver eu falando. É muito importante você ler isso aqui e você entender, tá? Não deixa de entender isso aqui não, porque isso é muito importante você saber como está desempenhando o fundo. Ó, receita imobiliária, isso aqui é em milhões, tá, gente? 13.476.504. Ó, despesas, tá vendo aqui? 4 milhões. Resultado operacional, 9 milhões. Resultado operacional por cota, 78 milhões. Agora eu resolvi tossir, que legal, né? Ó, o resultado ficou em 9 milhões, quase 10. Por cota, 78. Rendimento por cota, 72, porque ele distribuiu e ficou com 6 centavos acumulado. Perfeito? Desculpa, gente. Tossi agora, minha garganta começou a coçar. Resultado acumulado. Esse é o que ele tem acumulado. Realizado distribuído. E resultado acumulado em janeiro. Então veja que ele tinha 1,15 acumulado. Aí acumulou mais 6 centavos desse mês. E agora ele tem 1,21. Por isso que eu falo que é importante vocês lerem isso aqui. Ó, a distribuição de janeiro foi de 72 centavos por cota. E o fundo acumulou 6 centavos por cota, finalizando o mês com 1,21 por cota. Então é o que ele tem acumulado. Perfeito? Rendimento e projeção de distribuição, que é o que eu já falei para vocês ali, que é a guindaste dele, entre 76 e 72 centavos. Perfeito? Vamos descer mais um pouco aqui, para a gente ver o que a gente encontra. Aqui ele faz uma relação dos seus locatários. Tá vendo aqui, ó? Carteira de locatários de indicadores. A ressalva que eu faço nesse fundo aqui, e é bem importante que você preste atenção, que é esse locatário aqui, ó, Casas Bahias, com 30,9% do PL. Eu reluto muito contra esse inquilino porque eu não gosto desse inquilino, mas isso é um gosto pessoal meu, mas vai ter gente aqui que goste. E aqui você tem outros aqui, ó, Mercado Livre com 13%, Bemol com 13,5%, Açaí com 10,9%. A ressalva que eu faço é, cuidado com esse
inquilino aqui. Eu não sou muito fã desse inquilino aqui, mas, gente, isso é um gosto pessoal meu, uma preferência minha. Receitas contratadas aqui, ó, 62,3% é típico, 37% atípico dos seus contratos. E os reajustes aqui, ó, 8,4% IGPM, 91,6% IPCA. Então veja que é majoritariamente IPCA, né? E os seus imóveis, ó, raio de 30 quilômetros de São Paulo, 41% dos imóveis estão num raio de 30 quilômetros de São Paulo. Isso é muito importante, tá, gente? Porque São Paulo é o coração financeiro do Brasil, né? E os 41% dos imóveis dele está numa área de menos de 30 quilômetros do centro de São Paulo. Isso é muito importante, tá bom? Aqui os reajustes, né? Agora em janeiro teve 5,9% dos reajustes, que a gente viu naquela logo no início lá. Agora em abril vai ter 41% de reajuste, isso é muito importante para o cotista, mas muito importante mesmo. Aí vai ter mais em agosto, em outubro, que em junho também tem, e nos outros meses tem só um pouquinho. Em maio, isso é só em maio, né, que não tem nada, ó, zero maio, coisa, né? Olha isso aqui, vacância física. Isso é interessante, né? O cotista, isso é ótimo, vacância física. Inadimplência, receita zero, então isso é ótimo. E observe aqui, ó, que é desde 25, né? Então, o ano inteiro de 25 e agora começando em 26, vacância tanto física quanto financeira, zero, zero, zero. Isso é ótimo. E aqui nós temos a alavancagem desse fundo, tá vendo? 406,9 milhões. É uma alavancagem bem alta, porém ela está bem distribuída, tá vendo aqui, ó, vencimento até 37. Se você clicar aqui, você vai ter esses contratos, né, que são os CRIs que ele tem, tá vendo? Alguns CRIs que ele está devendo, tá vendo aqui? Aqui tem a cronograma de amortização, tá vendo aqui? Até 2037 que ele precisa amortizar essa grana. Aqui nós temos o portfólio do fundo. Você vai ver aqui que ele faz o empreendimento. Ele tem a localização, o endereço, a área bruta alocável, a participação do fundo, a área bruta alocável e a inauguração desse imóvel, né? Tem um relatório bem enxuto, muito bom esse relatório. E aqui ele faz uma breve relação dos imóveis que ele tem, como área bruta alocável, área do terreno, vacância, raio da capital, principais locatários e tipo do contrato, né? Que no caso desse aqui é típico. Perfeito? Esse aqui é o relatório do HG, HSLG 11. E a gestora, HSI, a gestora está fazendo um bom trabalho, né? Não é uma das maiores, mas está fazendo um bom trabalho essa gestora. Perfeito? É isso aí, gente, do HSLG 11. Nesse relatório é isso, um relatório bem enxuto, bem tranquilo de ler. Eu aconselho a todo cotista ler esse relatório, não fica sem ler, tá bom? Gente, se você chegou até aqui, eu faço para você mais uma vez aquele pedido. Se inscreve aí no nosso canal, deixa um joinha. Não esquece não, vamos erguer esse canal, vamos fortalecer o nosso trabalho, que nos ajuda muito, tá bom? Abraço para todos, boa noite.